Pois é, meu irmão, a bruxa tá solta dentro do partido do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro. As últimas revelações que vieram à tona causaram um verdadeiro terremoto. Muita coisa foi exposta e, sabe, vai ser difícil de apagar esse fogo. E eu vou contar para você em primeira mão o que está acontecendo e o porquê que o Valdemar da Costa Neto está tão nervoso depois das revelações que foram feitas pelo Poder 360. Também, uma bomba, né? A Carla Zambelli descobriu-se que ela não assinou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. O motivo? Eu te conto aqui nesse editorial. Então você não esquece. Deixa o like, curte, compartilha, dá uma força para o nosso canal aí que a gente vai trazer notícia em primeira mão. Esse tipo de informação na Globo você não vê. Então você está no lugar certo se você quer ficar bem informado. Bora lá? Pois é, trouxeram uma revelação bomba, né, sobre as candidaturas à prefeitura. E dessa vez, não estou falando de São Paulo, é de outro município. Município grande também, estratégico para 2026. Estou falando do Rio de Janeiro. Várias pessoas, várias figuras ligadas ao bolsonarismo e que se valeram do bolsonarismo resolveram virar as costas e trair o seu próprio partido e trair também, inclusive, a pessoa do Bolsonaro. Uma delas, você já deve saber quem é, Romário. Pois é, matéria do Poder 360, aliado de Bolsonaro, o Romário declara voto ao PAS, né, no Rio de Janeiro. O senador apoia a reeleição do atual prefeito da cidade, que é apoiado pelo presidente Lula. Pois é, o Romário é do PL. Abre aspas. Não sei se ele quer que eu participe da campanha dele ou se terei tempo para isso, mas meu voto é no Eduardo Paes, disse o Romário. O senador Romário, do PL, declarou nesta sexta-feira voto no prefeito e candidato à reeleição no Rio, Eduardo Paes. O congressista disse não ter sido chamado para participar da campanha do pré-candidato Alexandre Ramagem, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só a disfarçatez da situação, dizendo que não foi chamado para ajudar o Ramagem. Lá no Rio de Janeiro está da seguinte situação. Temos o Ramagem, que foi ministro, que foi secretário da ABIN na gestão Bolsonaro, diretor da ABIN, e que é o candidato do PL, do partido. Só que o que se percebe é que o Ramagem está abandonado no Rio de Janeiro. Não tem a mínima, mas força nenhuma do partido na eleição do Ramagem. E a revelação que eu vou trazer aqui, comparando essa situação do Rio de Janeiro, vai te deixar meio chocado. Porque não é só no Rio de Janeiro, na capital. Outro lugar também que tem um cara totalmente fiel ao Bolsonaro tá levando uma rasteira também do PL. Também está sendo deixado de lado. E aí, eu tô falando do grande Carlos Jordi. Grande no sentido figurado, tá? Romário declara apoio a Neves em Niterói, ignorando a candidatura do PL no município. Então, o Carlos Jordi está dando sangue para tentar mudar o roteiro de Niterói, fazendo acusações graves ao Rodrigo Neves, trazendo, sabe, pautas que mostram que ele não é capaz de trazer a direita para dentro de Niterói e fazendo uma campanha forte. Mais uma vez, o Romário e muitas outras figuras do PL viraram as costas para o Carlos Jordi. E também é perceptível que o Carlos Jordi também está abandonado dentro de Niterói. Não há aquele empenho do partido em virar o jogo. Isso chama muito, mas muito atenção mesmo. O Otávio Facuri, ele sempre foi um cara que teve do lado das pautas de direita
Ele até sempre teve com o bolsonarismo, mas ele, sabe, ele levantou uma situação que deixou com a pulga atrás da orelha. E aí, nós estamos falando agora de um link entre Rio de Janeiro até São Paulo. A pergunta do Octávio Facuri foi o seguinte, pergunta sincera, mas sincera mesmo, e eu gostei da pergunta dele. Se o Bolsonaro e os deputados e candidatos do PL paulista tiveram que aceitar, apoiar e fazer campanha para o Nunes, por que ao Romário, também do PL, é permitido apoiar o Paes ao invés de ter que fazer campanha para o Ramagem, que é candidato do próprio PL? A coerência política parece ter sido esquecida no jogo de interesses e alianças. Se, por um lado, Bolsonaro e seus aliados foram pressionados a apoiar o Nunes do MDB em São Paulo, por que o mesmo princípio não se aplica no Rio de Janeiro, onde Romário, do PL, apoia um candidato de outro partido, enquanto o Ramagem, do próprio PL, é deixado de lado? Essas contradições revelam o quanto a política pode ser manipulada, conforme as conveniências do momento, sem compromisso real com a lealdade partidária ou com o eleitorado. É hora de questionar essas decisões e exigir mais transparência e coerência por parte daqueles que escolhemos para nos representar. Então, é simples. Tem uma carta que circulou do PL que qualquer deputado que declarar apoio a outro candidato que não seja o Ricardo Nunes vai ser sancionado pelo PL, vai tomar penalidade do PL. No Rio, deixou em aberto para quem quiser apoiar o candidato do Lula. Tem algo errado nessa história do PL. Até o Silas Malafaia falou, não, eu não vou apoiar o Ramagem. Não vou me manifestar porque eu sou muito amigo do Paes. Sabe, um monte de gente simplesmente não precisa apoiar o Ramagem. Parece que eles deixaram o Ramagem para morrer à míngua na praia, no Rio de Janeiro. Tem alguma coisa errada nessa história? Ou vocês acham que não? Então coloca no comentário. Você não achou estranho que em muitos lugares os próprios candidatos do PL estão sendo abandonados pelos deputados, pelos senadores do PL? Mas em São Paulo não. Em São Paulo a ameaça é grande se você não tiver com o Nunes, inclusive do Tarcísio de Freitas. Tem coisa esquisita ou eu estou delirando aqui? Fala para mim se você está achando estranho. E outra coisa, o primeiro a fazer alertas para vocês. Olha, o Bolsonaro está entrando num barco furado. O PL é barco furado. Põe no comentário se eu não avisei. Isso há 2 meses atrás, bem antes de começar o período eleitoral, eu falei, gente, vocês estão confiando que o PL é o partido da direita mesmo? Você vai ver o que vai acontecer. E você está vendo na pele o que está acontecendo com a direita. O próprio PL está articulando para minar o poder da direita, colocando o candidato como vice, apostando em vice. Se for para apostar em vice, você lembra o que deu com o Mourão. Alto lá, não é assim? Mas enfim, e aí a gente faz o link agora para a eleição de São Paulo. Radar das eleições do UOL. Olha só o nível. Reação tímida de Boulos faz fake news de Marçal sobre drogas ter êxito. Ou seja, pesquisas qualitativas da campanha para a Prefeitura de São Paulo mostram que Marçal conseguiu associar o Boulos à imagem de usuário de drogas. Vamos lá. Cabe ao Boulos também demonstrar, a inveracidade do que foi dito pelo Marçal. Um exame toxicológico, por exemplo. A grande questão, o que me chama a atenção é que como a imprensa já definiu isso como uma fake news. Em momento algum, a imprensa vira para o Boulos e falou, Boulos, você está sendo acusado. Prove, mostre. Porque se tem uma coisa que a gente viu em muitos momentos, foram acusações. Pegue o Bolsonaro, por exemplo. Vamos falar. Bolsonaro, esqueceu dos imóveis de Bolsonaro que foram comprados em dinheiro vivo?
que era uma tremenda de uma fake news. Nada disso. Eram de familiares em moeda corrente. Não sabem a diferença em moeda corrente com dinheiro vivo. Ninguém questionou a fake news. O lance da baleia, nem vamos falar. As emas que morreram de tanto comer, também não. Vamos falar das moedas que a Michelle roubou e doou para... Não, mas peraí, não é fake news também. Só some do assunto. E vamos falar da cereja do bolo? E o caso Marielle? Que a imprensa falava com toda certeza. Peraí, e a fakeada? Falaram que a facada do Bolsonaro era fake. Tudo isso eles falaram, Lula falou o tempo inteiro contra o Bolsonaro. Em momento algum a imprensa falou, olha, isso é fake news. Não, a imprensa deixou acontecer. Mas agora a imprensa não sabe. É a justiça que tem que definir. Afinal, o Boulos entrou com ação contra o Marçal e o Marçal falou que vai provar, que ele tem como provar. Vamos lá. Se a gente olhar o mesmo sistema, que tal a gente pegar a Tabata Amaral? Olha só que não foi tratado como fake news pela Tabata Amaral. Olha a diferença de tratamento que o sistema deixa. Justiça determina exclusão de vídeos da Tabata Amaral com acusações contra Nunes. Opa! Do Pablo é fake news. Da Tabata, acusação. Não é assim que funciona? Mas vamos lá, vê comigo. A Justiça Eleitoral determinou nessa terça-feira que a candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, apague a publicação nas redes sociais que acusam o atual prefeito Ricardo Nunes de roubo. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral pede a exclusão imediata de 7 vídeos em 4 plataformas digitais que sugere que o Nunes adote o slogan "rouba e não faz". Olha só, a Tabata acusou, sem provas, que o Nunes é ladrão. Não estou lavando as minhas mãos nem pelo Nunes e nem pelo Boulos. Eles que provem isso mediante o devido processo legal. E a Tabata que prove, o Marçal que prove. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a diferença de tratamento. Diferente, né? E isso me chama muita atenção. Por que o sistema odeia tanto o Pablo Marçal? E eu falei que todas as críticas da mídia contra o Pablo Marçal eu vou colocar para vocês. Marçal indicava as vítimas à quadrilha de golpe bancário, diz inquérito após prisão. Um processo em que o atual candidato Pablo Marçal foi condenado por furto desmonta a versão dele de que ele só consertava computadores. Segundo a Polícia Federal, Marçal indicava vítimas à quadrilha e sabia do golpe bancário. Ele operava um programa responsável por selecionar e-mails para os quais seriam enviados os spams. Por meio deles, a quadrilha fisgava dados das contas bancárias das vítimas. O autodenominado ex-coach foi condenado a 4 anos e 5 meses em regime semiaberto, mas o caso prescreveu. Não foi condenado, Então aqui tem uma irregularidade jurídica. Teve uma sentença, mas princípio da presunção de inocência, não podemos falar em condenação. É o mesmo caso do Lula. Aconteceu a mesma coisa, prescreveu para o Marçal, prescreveu para o Lula. E a tese do Marçal é de que ele consertava computadores. Não foi preso. Não foi preso. Então, assim, a justiça tinha que determinar isso aqui. Mas aí, é lógico, o Tribunal da Imprensa já determinou contra o Marçal que ele era responsável, por fazer lá golpes, Mas, assim, é a palavra dele contra a palavra da imprensa. É interessante. Por que o sistema está querendo tanto o Pablo Marçal fora? O Márcio Bittar, ele é senador da República, pelo Acre. Totalmente apoiador do Bolsonaro. Ele fez uma nota em relação ao Pablo Marçal. E olha que até aliados do Bolsonaro estão mudando a rota. Apenas terminar me solidarizando com o Pablo Marçal. Não tenho conhecimento, não tenho amizade, mas querer tirar no tapetão do Ministério Público Eleitoral, querer tirar na marra uma candidatura que só cresce e que eu vejo com bons olhos, sou disciplinado. Respeito a decisão do meu maior líder, que é o presidente Bolsonaro, mas não posso não externar da tribuna do Senado a minha solidariedade ao Marçal, que está enfrentando a esquerda com uma valentia que muitos
às vezes se escondem e não fazem, tá? E parece que o medo que tem é que ele continue crescendo e acabe vencendo as eleições. Minha solidariedade. Falou tudo. Está enfrentando a esquerda. Lá dentro está o Nunes, o Ricardo Nunes. Também teve uma matéria da Rádio Braido, excepcional a rádio, que falou também sobre o tema. E eu queria que vocês prestassem atenção. Eu começo a perceber, hoje eu vi um vídeo do Constantino também, eu começo a perceber pessoas altamente apoiadoras do Bolsonaro fazendo uma meia volta e começando a perceber que o Bolsonaro, assim como no caso do Romário, que eu acabei de mostrar, está apontando o dedo para o lado errado. Do que eu vou falar agora, ouvindo todo o Brasil que acompanha a Brado Rádio. O Marçal não é somente uma ameaça às candidaturas ali de São Paulo, ao sistema paulistano, é uma ameaça ao sistema brasileiro, porque desde 2017 eu não vi nenhuma pessoa com o mesmo crescimento exponencial do Bolsonaro. O Pablo Marçal, a gente está vendo o mesmo fenômeno de 2017 com ele. Então ele representa uma ameaça ao sistema brasileiro, viu? Escreva o que eu estou te falando, é a minha opinião. Não duvido do TRE acatar esta denúncia, porque ele está crescendo. Eu não sei se já saiu pesquisa, mas eles não poderão mais esconder as pesquisas do Marçal, porque em 2018 escondiam também do Bolsonaro. Só que em agosto, setembro, eles tiveram que colocar o Bolsonaro em primeiro lugar. Não colocavam, viu? O Bolsonaro ficava em segundo, às vezes em terceiro lugar no início de 2018. Eles vão ter que começar a colocar o Marçal em segundo lugar já no segundo turno, viu? Segundo, terceiro lugar forte, com um mínimo 21%. Escreva o que eu estou te falando. E não tem tic-taquismo nessa minha fala não, viu? Vanessa Moreira. Sem dúvida. Até porque os tic-taquistas estão com o Nunes. Pode Exatamente. falar. Sem dúvida, suspender a candidatura do Marçal vai ser um tiro no pé nesse momento. Eu acho que o ideal é que se mantenha a candidatura dele, até pensando aqui com a cabeça do sistema. O sistema não tem tanta segurança de que tem apoios importantes, tem o Tarcísio, tem o Nunes, então continue com a sua jornada e deixe o Marçal, né? Mas eles também estão apavorados, Timóteo, estão apavorados. Eu acho que números que eles possuem, nós não possuímos e não possuiremos, porque sem dúvida serão subtraídos da opinião pública a realidade do que está acontecendo em São Paulo. Para essa medida ser ou não acatada vai depender do que eles têm de concreto a respeito da candidatura do Marçal e da chance eleitoral que ele possui. Vamos lá. Dando continuidade, tem uma bomba para soltar na sua mão agora. Se você acha que é preocupante o fato do Marçal sair, não se preocupe com isso. Se a justiça, se o sistema falar, vamos cortar o Marçal, ele vai ganhar mais força do que nunca. E aí ele vai apoiar Marina Helena. Marina Helena, que tem o apoio do Deltan Dallagnol, tem o apoio do Ricardo Salles. Vem cá, eu quero que você responda para mim. Essa briga vai pegar fogo e cá entre nós eu ando gostando de uma treta, tá? Vai pegar fogo. Imagina, de um lado, Tarcísio e Bolsonaro, com um cara do sistema que ajudou a tirar o Marçal, apoiando o Nunes. Do outro, Marçal e Salles, os caras que todo mundo queria na prefeitura. Do lado da Marina Helena, e ela, que sem dúvidas, a mais capacitada. Vai dar mate. E aí? Quem que você acha que leva essa? Você vai responder para mim. Se ficar essa briga, o Tarcísio e o Bolsonaro pedindo voto pro Nunes, e o Marçal tirado do sistema, apontando o dedo para Marina, o Nunes, o Salles, que foi tirado do jogo pelo PL, apontando o dedo para Marina e falando, a única candidata de direita é Marina. Não é Marina Silva não, tá? E aí? O que sobra? Coloca no comentário que eu quero saber se você apoiaria a Marina Helena ou se você apoiaria o Nunes se o Marçal
foi eliminado pelo sistema. Isso aqui tá pior do que Big Brother. Vamos falar a verdade, meu irmão. Tá pior do que Big Brother, né? Quem vai ser o próximo a ser eliminado? Quem vai pro paredão? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Vamos falar também desse caso aqui que a gente precisa comentar, né? Dona Carla Zambelli. Pois é, entrou numa polêmica grande. Por quê? Porque tá rolando uma petição do impeachment do Alexandre de Moraes. E a Carla Zambelli, todo mundo percebeu e falou: Carla, você não assinou. E aí, a justificativa dela, para mim, é plausível, tá? A Carla Zambelli disse que foi proibida de assinar o impeachment do Alexandre de Moraes. A deputada federal Carla Zambelli foi proibida de assinar o impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, protocolado pela oposição, após a revelação de que ele teria ordenado a um órgão do Tribunal Superior Eleitoral a produção de relatórios sobre investigação pela Corte. Ela afirma que foi proibida de assinar a petição por conta dos 8 processos criminais que Moraes teria aberto contra ela, segundo relatou seu advogado. Abre aspas, agora é momento de novos soldados sem ferimentos assumirem a dianteira dessa batalha, pois estou nessa pauta desde 2015 e preciso dar 2 passos atrás, disse nas redes sociais. Apesar da proibição de seu advogado, a própria deputada justifica que neste cargo da Câmara sua assinatura apenas seria simbólica, já que a petição corre no Senado. De todas as formas, as assinaturas que mais importam são as suas, senadores, deputados, nada podem fazer, ministros do STF, contra os ministros do STF. O que chamou muita atenção? É que vários deputados já assinaram. Já consta, se eu não me engano, até a última contagem, 136 assinaturas de parlamentares nesse pedido de impeachment. Não é a petição, é o impeachment, né, que está correndo no Congresso Nacional. Cara, as reações foram das mais diversas. Então solta seu cargo e vai cuidar da casa. É o que a Solange falou. Fora Moraes, né? Totalmente compreensível. É óbvio que ela está ameaçada. Que estranha essa conversa, a Ana Luísa escreveu. Conversinha, hein? Decepção. Não esqueceremos. A Fati Mendonça arregou. A Lina Salles. Para que votar nessa pessoa? Fique em casa, então. O Marlon escreveu. Ela foi proibida em 99% dos senadores por seus advogados. Tá com medo de quê? Então, ela foi alvo de muitas críticas. Afinal, se não pode, deixa o cargo. É isso que a maioria das críticas focou na Carla Zambelli. O que você acha sobre isso? Põe no comentário. Tá certa, Zambelli? É hora de recuar ou não? Tá ali ainda? Tá com cargo? Tem que fazer o que o povo pede. Ou então, renuncia. O que é o seu posicionamento? Coloca no comentário. Quero saber. Fechou? Meio-dia eu tô de volta para mais um bate-papo com vocês. Até a próxima.